Bem-vindos ao Plenamente, o podcast em que falamos de tópicos para uma vida plena e iniciamos a segunda parte com um tema novo: liderança. Os tópicos que nós vamos falar hoje são os efeitos da liderança na vida das pessoas, com exemplos, como é que se lidera e como nos podemos desenvolver como líderes. Eu tenho comigo Marta Costa, que é diretora de Recursos Humanos da Vanguard Building and Innovation. Tem um percurso de liderança que vai querer conhecer neste episódio. E eu espero que nesta conversa nós possamos ter e ser vozes que ajudem quem nos escuta a navegar este mundo complexo em que vivemos. Marta, além de líder, és amiga e por isso é muito bom receber-te aqui no Plenamente. Olá, bom dia Cassiana, bom dia a todos. É um gosto estar aqui contigo no programa. Parabéns pelo programa e será um gosto ter esta conversa. Eu tenho a certeza disso. Eu gostava de pedir-te que tu te apresentasses da forma que tu preferires. Bem, versão curta, porque a versão longa passaríamos aqui esta manhã a fazer uma descrição. Marta Costa, 42 anos, neste momento sou diretora de Recursos Humanos. Voltei à minha carreira depois de 8 anos fora em funções mais públicas. Toda a minha carreira foi alavancada muito em gestão de pessoas, liderança, crescimento, coaching. E, portanto, chegado aos 42, regressei à vida privada, às empresas e à gestão de pessoas, que, como sabes, nem sempre é fácil e obriga a uma liderança constante e permanente, que é um bocadinho aquilo que nós vamos falar hoje. É isso mesmo, e à medida que formos navegando aqui nos temas, eu sei que nos vais trazer mais detalhes e mais histórias, ok? Que eu tenho muita curiosidade para conhecer, mas o tema da liderança de facto atravessa a nossa história. Nós conseguimos ver a maneira como a sociedade foi moldada muito através do tipo de líderes que fomos tendo. Estudamos sobre líderes também no contexto das organizações. Há uns anos, quando estava a escrever o livro, descobri um autor chamado Christopher Barnes, que tem um negócio que eu adorava ter tido a ideia, não é? De o ter, que ele vende às empresas que o sono é estratégico. Basicamente, ele faz estudos sobre a relação entre o sono e o desempenho das pessoas e estuda muito a relação entre os líderes e os seus liderados. E uma das coisas que ele descobriu é que quando os líderes, de facto, desvalorizam o sono, as pessoas começam a dormir mal. Portanto, um mau líder até o sono nos tira. Eu tenho a certeza que ao longo do teu percurso tu tiveste líderes extraordinários, o contrário deste contexto que eu estou aqui a pôr. Que história marcante e positiva é que tu nos podes contar sobre um líder que te inspirou, que te ensinou? Bem, essa pergunta, antes de mais, é muito difícil, por um motivo. É como aquela pergunta de quem é o teu personagem favorito ou quem é a pessoa que tu... Não tenho propriamente um, porque eu acho que nunca consegues ter só uma única pessoa, um único líder. Não há líderes perfeitos. E ainda bem, porque significa que é humano. Não tive só um único líder que me inspirou, fui tendo ao longo da minha carreira, em circunstâncias específicas, líderes que, por este ou por aquele motivo, ficaram na minha memória, tanto no público como no privado. Esta questão da liderança e o exemplo que deste é muito interessante de ver, porque, de facto, nas organizações, a pessoa que está a liderar a gestão, se não tiver cuidado com o processo de liderança e como é que isso influencia diretamente os seus colaboradores, tem tudo para correr mal. Portanto, a liderança é fundamental, porque hoje em dia fala-se muito em líderes, em bom ambiente, wellness no trabalho, a conciliação da vida privada com a profissional, mas tudo isso está dependente da pessoa que está à frente da organização e que encara isso. Às vezes nem tem a noção que é líder, atenção. Nem tem a noção que é líder, faz as coisas naturalmente. É uma das perguntas que depois, ou uma das questões que nós podemos ver como é que o líder se constrói. O líder não nasce líder. Quer dizer, há características que são inatas, isso sim, e há pessoas que não têm perfil para ser líder, mas o líder vai-se construindo ao longo dos tempos. E eu, ao longo da minha carreira, quer dizer, vou falando em muitas pessoas. Há uma que me marcou muito, pela forma próxima como trabalhava, também era espanhol, e lembro-me, já trabalhei com ele há 15 anos, 10, 15 anos, e ainda hoje me lembro dele, porque foi um sítio onde, através da liderança dele, dava para trabalhar de uma forma simpática, bem disposta, Ok. de querer trabalhar. Ok. Não é?
Porquê? Era a dimensão relacional desta A pessoa? dimensão relacional também é muito importante. Uh, Porque o líder também tem de ter uma dimensão relacional. Não obstante, porém, às vezes nem sempre corria tudo bem. Ou o líder é líder, mas também, em geral, é chefia. Não é? Ok. E isso não quer dizer que seja o meu melhor amigo. Não tem de ser, pelo contrário, tem de haver sempre uma relação hierárquica que tem de se manter. O líder Certo. também serve-se um bocadinho dessa O que é que ele relação fazia que hierárquica. trazia este ambiente que tu Olha, dizes? confiança, Ah, ok. muita partilha no sentido de tomadas de decisões, de te ouvir. E é engraçado, a última pessoa com quem eu trabalhei, agora há pouco tempo, numa função mais pública, apesar de eu às vezes brincar a dizer que ele não era um verdadeiro líder, porque nós também colocamos muita carga nesta questão do que é um verdadeiro líder ou Ok. um líder, não é? E o líder, já disse, volto a dizer, não tem de ser uma pessoa perfeita, tem de ter, naquele momento, uma função de liderança. Mas a questão da partilha, de o ouvir, de te envolver, ou aquilo que nós chamamos, não é uma palavra portuguesa, é muito brasileira, mas o português não, soa bem, é o engajamento que Uhum. existe entre os colaboradores da própria empresa. Isso também é uma forma de liderança. Permite que as pessoas participem de facto, E que dê o construam de teu melhor, facto. e que dês o teu Ok. melhor, Não, porque não aquela história de vamos passar aqui um formuláriozinho para não recolher existe, ou a caixinha não que existe, tu não pões e existe. fica lá arrumada e que ninguém usa depois. Exatamente, Ah, ok. as pessoas têm de ser envolvidas no processo com o nível da responsabilidade, com o nível de conhecimento que elas têm, de forma transversal, de forma aberta, para dar o seu input para que as coisas corram bem. E um líder é aquele que também que consegue, de forma aberta, deixar os colaboradores participarem e não de forma fechada. Tem muito a ver com a questão de ser uma estrutura mais aberta ou uma estrutura mais fechada. As estruturas mais fechadas. Mas ouvi uma coisa que tu disseste atrás que me chamou a atenção, que foi, também era uma chefia. Eu interpreto que era uma pessoa que dava esta abertura para tu participares, para construires, mas não deixa de guiar e de dirigir o que Porque precisa de ser alcançado. se pensarmos bem, nomeadamente nas empresas portuguesas, que em todas as empresas, não posso estar aqui a segregar as empresas portuguesas, mas há uma tendência às vezes de as lideranças e chefias, porque em geral as lideranças são chefias, não têm de Estás a ser, falar de de funcionamento, funcionalmente, sim, não em é? termos Tem de uma sim, hierarquia, uma de facto. hierarquia, exatamente. Ahm, as lideranças que são chefias às vezes não dão a possibilidade de abertura e de um trabalho aberto, colaborativo. Ok. A liderança não tem de se pôr nem acima nem abaixo, tem de se pôr num trabalho colaborativo, em que cada um tem a sua função, cada um sabe onde é melhor e de forma conjunta participam no melhor que eles têm para a empresa. Ok. É a minha perspectiva, não quer dizer que E esteja como correta. uma experiência tão grande, nestes anos, quantos anos de carreira, nesta altura, quantos anos de carreira que tu tens? Temos mesmo falar sobre isto. Sim, Vai temos aqui. perto bem, eu comecei a trabalhar muito nova, atenção. Uhum. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Portanto, tenho 42. Já são uns Como aninhos. diria o outro, é só fazer as contas. Ok. Mas são muitos anos, são 20 e tal anos de carreira, até porque eu licenciei muito cedo, depois como trabalhava sempre, isso também me deu uma percepção da realidade e do mundo do trabalho de uma É isso forma que eu muito queria diferente. agarrar, que é, já viste de certeza muitos, e vamos ser super assertivas, fazer esta en passant, mas já viste de certeza muitos efeitos negativos e positivos da liderança. Começando pelos positivos, o que é que tu tens visto ao longo dos teus anos? Bem, antes de mais, uma salvaguarda. Volto a dizer, a liderança não tem de ser sempre positiva. Há momentos que o líder também erra, faz dele humano. Certo, e vamos E chegar lá, vamos falar permite sobre crescer. isso. Permite crescer. Em termos de liderança positiva, o que é a liderança positiva e o que ela promove? Bem, temos estado a falar um bocadinho na liderança positiva. Promove o bom ambiente na empresa. O facto da pessoa acordar de manhã e gostar de ir trabalhar. O facto da pessoa gostar de trabalhar ali, daquela função. De achar que ali há um projeto onde ele está envolvido. E, portanto, os resultados. Eu fiz o meu mestrado há 5, 6 anos. Espera aí, e o tema já era esse, não é? Como é que as empresas conseguem ver o potencial dos recursos humanos, dos recursos que têm, das pessoas que têm e como é que isso é um ponto de desenvolvimento da empresa se for bem aproveitado. Porque às vezes nós achamos que as empresas são pessoas. Não existem empresas sem pessoas, não existem empresas também sem negócio, mas quem é o motor da empresa são as pessoas. Se elas estiverem numa liderança positiva, obviamente que se vão sentir bem. Para já há uma questão de retenção, não têm Ok, necessidade de sair, porque sentem-se compreendidas. Não quer dizer que não haja dias maus,
Os líderes também têm dias maus, e ao longo da minha carreira também tive muitos, e também às vezes tive que pedir desculpa. Chamar a Certo. pessoa e pedir desculpa foi um dia menos bom, ou porque não o disse da forma mais correta, ou Certo. porque estava mais cansada. São relações humanas. Basicamente são relações humanas. E quando se lidera mal, 2 ou 3 exemplos Quando se lidera negativos mal, do que pode acontecer. bem, a probabilidade da empresa ter sucesso é quase nula. Quer dizer, pode ser a curto, a médio ou longo prazo, mas a probabilidade é quase nula. A retenção de talento, ainda por cima, ou no mundo que hoje tem uma rotatividade muito grande entre empresas, retenção de talento, quer dizer, também é Certo. baixíssima. Eu não quero ficar numa empresa onde não sou considerada, onde eu sei que sou capaz ou competente, que posso dar mais, mas que estou ali estagnada porque a liderança não me permite eu também fazer o meu desenvolvimento pessoal, o meu desenvolvimento profissional na própria empresa. Portanto, acaba por ser uma bola que no extremo leva a que a empresa não terá sucesso. Hoje fala-se muito de sustentabilidade e normalmente ambientalmente, mas quando o conceito Nós hoje temos um problema que falamos de muita coisa, mas depois na prática não se consegue fazer tanta coisa. é mais difícil, não é? Mas ele não é só para ser vivido nessa dimensão, temos a económica, financeira e a humana, que normalmente é a parte fraca. As empresas, sim. Porque a sustentabilidade, eu acho que tu estavas a falar sobre isso, que é que seja um trabalho bom e produtivo para quem está aqui agora e para as gerações que vão entrar a seguir. Esta é uma forma de ver a sustentabilidade também que nem sempre nós percebemos quando estamos a propor o trabalho e a liderar o trabalho, Certo. que estamos a trabalhar na sustentabilidade da empresa, que era isso que tu estavas a tocar. Era. E nós hoje em dia também vai haver aqui uma mudança. É uma mudança de paradigma. Porque se nós falarmos agora das novas gerações, nós vamos ter de fazer uma adaptação muito grande sobre as novas gerações e o que é que eles consideram, o que é bom, porque é que eles querem trabalhar na empresa. Portanto, ao contrário da nossa geração e das anteriores, que encaravam o trabalho como uma obrigação, uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de sustentar a família, com as nossas economias, preparando um futuro. Hoje as novas gerações já não querem isso num trabalho. Porque é a historicidade, não é? É. Que nós temos, Por quer isso é que a pessoa antigamente socialmente, queria trabalhar 30 anos na mesma empresa. Hoje isso não acontece. Hoje as novas gerações querem trabalhar em sítios que lhe bem-estar, que o deixem crescer, que deixem ter o estilo de vida deles. E As só para empresas pôr ainda não estão preparadas para isso. mais achas na fogueira, quem lidera, tem depois aqui uma tarefa adicional, é que tu não tens só as gerações mais novas. É uma Tu tens conciliação. um encontro muito único, que é teres na mesma organização várias gerações e teres necessidades diferentes para responder. Então, Mas aí é que as empresas ainda não estão preparadas. era o que eu te ia perguntar. Então, o que é que te ajuda a ti e o que é que te tem ajudado a ti? Porque nós já estamos há muitos anos neste paradigma de várias gerações. Acho que as empresas é que normalmente olham sempre para os mais jovens e nem sempre percebem este balanço. O que é que te ajuda a ti? O que é que te ajudou ao longo do tempo a liderar bem? Bem, não quer dizer que eu lidero bem, isso depois teriam de ir perguntar e ver fazer se eu um survey fazer a um quem tu survey para ver lideras. o que é que... Bem, eu costumo dizer que aquilo que nós tentamos fazer é fazer sempre o melhor possível, portanto, liderar o melhor possível dentro das organizações, com as pessoas. E há aí um ponto que disseste que é fundamental, é que as organizações são feitas com pessoas, com personalidades distintas, com formas de pensar e de estar na vida distintas, e portanto tem de haver um equilíbrio entre o que é um pacote de medidas gerais que assentam a todos e que todos gostam, por exemplo, a questão das férias, a questão dos horários, a questão da flexibilidade, Ok. a questão da flexissegurança, a questão da conciliação da vida privada com a vida profissional. Isso é um pacote que todos gostam. Depois temos outros pacotes que são mais específicos de cada pessoa e que tem de haver uma gestão de recursos humanos que esteja capacitada para isso, coisa que poucas empresas têm, porque também obriga a um esforço financeiro muito grande por parte da empresa. Certo. E, Para portanto, formar as suas lideranças. formar as suas lideranças, ter lideranças capazes, ir buscar os melhores, e isso tem um custo para a empresa. Até porque às vezes, tu falaste há pouco de liderança e chefia, muitas vezes a pessoa é líder porque está num cargo
hierárquico, ou Certo. seja, demonstras capacidade técnica, o que é legítimo, vais progredindo e depois falta acrescentar o outro balanço que é, ok, eu percebo de processos, percebo da tarefa, percebo da atividade e percebo de pessoas. Bem, nós temos lideranças a vários níveis na estrutura hierárquica de qualquer empresa, não é? Eu posso ser líder como chefe de produção, eu posso ser Certo? líder Tu já como... estiveste na indústria. Já, e foi das indústrias que eu mais gostei, foi de facto a indústria automóvel, numa empresa JIT. Mas tens a chefe de linha, tens os chefes de equipa, bem, em cada uma das funções há sempre um Tens líder. um nível de controle, não é? Sobre o Quando, trabalho. quando eu falo em liderança chefia, só porque essas têm mais impacto na estrutura para baixo ou na estrutura para os lados, não é? Nas empresas. Porque essas efetivamente é que depois vão dar as diretrizes para, para como é que vamos fazer a gestão das pessoas. E isso é muito importante. Agora, o líder, todos nós somos em algumas áreas, não é? Mais, menos, mais pessoal, mais profissional. Mas a liderança que vem de cima depois Influencia. vai influenciar toda a estrutura da empresa e todos os colaboradores. Que skills é que nós nunca podemos abdicar de ver num líder? São tantas. Mas quer dizer, eu costumo dizer que é a conjugação. Fosse assim a tua set list, tem que estar aqui. Bem, para já, alguém que não tem medo de liderar. Ui, Isso é o primeiro o que é ponto. isso? Não ter medo de liderar. A liderança nem sempre é uma coisa fácil, nem todas as pessoas têm. Nasceram para isso. Há pessoas que não têm, não gostam de liderar, não gostam de ir à frente, não gostam de dar o exemplo, Ok. de tomar a Não dianteira, gostam do papel. de correr riscos e de tomar decisões. Ui, Não é? Porque liderar é isso. Eu costumo dizer, não contrato nenhum colaborador que diga que não erra. É logo o primeiro ponto. ok. O erro tem de fazer parte das organizações, desde bem que explicado e que ajuda a empresa a crescer. Ah, mas nós não podemos ter medo também a inação por medo de ação é uma coisa que é prejudicial em qualquer Certo. campo, em qualquer campo. Portanto, um líder, essencialmente, tem de agir e tem de dar o exemplo e tem de dizer é por aqui. Nem que tenha um conjunto de pessoas, e eu já me aconteceu imensas vezes, é uma tendência que eu tenho, e às vezes as pessoas dizerem-me não, porque não vai acontecer, não vai ficar bem, não vai ter o resultado que quer, e muitas vezes eu ia e fazia. E às vezes as pessoas ficavam um pouco aborrecidas quando viam a fazer isso. Não há problema, eu faço. E depois chegavam ao final e diziam: pois, se calhar não estávamos na mesma perspectiva. Eu dizia: se não ficar bem, nós Tu voltamos estavas no atrás. teu papel de líder. Quando estava Fazias no tu. lugar líder, sim. Ok, e isso é como se tivesses, porque às vezes nós falamos de coisas assim um bocado abstratas e quase esotéricas que a gente sabe logo o que é Bem, que estão a mas falar. esse é um problema da liderança. É Começas que a a liderança falar- tem de ter conhecimento do que está a fazer. Ah, ok, então tiraste muitas bolas, deixa-me só apanhar, que é, fala-se muito de liderar pelo exemplo, mas nem sempre se põe isto em palavras que os Há humanos maus entendam. exemplos também. Mas aquilo que tu estavas a fazer agora era, a dizer agora é eu fui e fiz. Isto pode Olha, ser uma forma de ver a liderança pelo exemplo? pode. Mostrar Eu que é vou-te- possível? Vou dar o exemplo quando trabalhei numa empresa da indústria automóvel, já falaste, que eu gostei muito e marcou muito a minha carreira. Não tinha propriamente o melhor vencimento do mundo, que é a indústria automóvel, Certo. obviamente, mas cresci imenso e ainda hoje é uma base forte da minha estrutura. Mas, por exemplo, eu comecei muito por baixo. Eu comecei como técnica lá, depois fui convidada a ser. Eu queria sair, entretanto, fui convidada a ser coordenadora e depois queria sair e fui convidada a ser diretora de recursos humanos da empresa, uma empresa muito bem posicionada no mercado, ligada a um grande grupo. E fiquei lá. Uma das coisas que eu percebi muito claramente quando depois quando chamei outras pessoas para o meu lugar, portanto tive de fazer a substituição de uma técnica, a seguir tive de fazer a substituição de uma coordenadora e eu fiquei como diretora e era a mais nova da equipa, portanto sempre difícil. Para já porque tinha de estar assim jovem, que as pessoas, quando as pessoas são mais velhas, acabam por achar que por uma questão de idade, não é? Portanto, às vezes nem sempre é fácil, mas uma das coisas que eu senti muito era quando eu pedia alguma coisa e a pessoa me dizia, não dá para fazer. E eu chegava lá, esboçava o meu sorriso e chegava e dizia: então, ok, então anda cá que eu vou ensinar como é que se faz. E ensinava e dizia assim que se faz. Ok. Afinal, dá para fazer. Temos de Ok. contornar. E a pessoa passava Ok. a encarar-me ali naquele momento, achava: ok, ela não fala só, ela tem um conhecimento prático de como é que as coisas se realizam. E aí conquistas logo
o respeito para a E liderança. resolves de facto um problema real que a pessoa tem, que é o saber fazer. Certo. Olha, tenho uma história muito engraçada. Agora estamos a chegar às histórias, ok, então. Uma história muito engraçada com uma colaboradora minha, que fui eu que recrutei, que ela diz que foi a pior entrevista da vida dela, porque eu sou muito dura no recrutamento. Até porque as pessoas percebem logo a parte difícil que têm de trabalhar comigo e depois a partir daí não há surpresas. Estamos Ok. todos ao mesmo nível de conhecimento. Mostras o pior. Não mostro o pior, mas mostro como eu sou em termos de trabalho, que é uma pessoa que muito profissional, muito focada, focada em resultados, em objetivos e que põe muito de si no trabalho. E então eu fiz o recrutamento, a pessoa diz que não estava à espera de ser chamada, mais velha do que eu, não era muito mais, mas mais velha do que eu, e foi muito engraçado. E eu, quando a chamei, ela disse que não estava à espera, coloquei no meu gabinete, a trabalhar comigo no meu gabinete, portanto, perdi espaço no meu gabinete para colocar a trabalhar comigo. E ensinei-lhe tudo que havia para ensinar da minha parte, tudo. E houve uma vez que eu enviei-lhe um e-mail e disse à pessoa X, que não interessa o nome, senão ela saberá quem é, e disse, olha, enviei-te um e-mail, vê lá porque eu preciso disto, vê lá se está tudo bem, se precisas de alguma ajuda. E ela no dia a seguir reencaminhou-me um e-mail com as coisas que eu supostamente pedi. E o e-mail não era nada aquilo que eu tinha pedido. Portanto, eu levantei-me calmamente e disse, olha, diz-me uma coisa. Eu acabei de receber agora o e-mail que me enviaste, tenho algumas perguntas para te fazer. A primeira é, tu percebeste claramente o que é que eu te pedi? Ao qual ela respondeu, como estás a fazer essa pergunta, não percebi com certeza. Ok, e sabes fazer o que eu te pedi? E ela disse, não tenho certeza. Ok, então eu vou-te explicar tudo de novo o que é que eu quero e qual é o objetivo para o qual eu quero isso. Porque às vezes é importante as pessoas perceberem, porque é como aquela coisa, contas a história na tua cabeça e para ti faz sentido, para os outros não. Faz. Não é? Para os outros não estão no mesmo nível de conhecimento, na mesma onda, estão a pensar noutra coisa, e, portanto eu expliquei-lhe tudo claramente, olha, o objetivo é este, eu preciso isto para isto, para isto e para isto, portanto eu preciso deste mapa comparativo, assim, 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 expliquei-lhe isso, e no final disse, agora já percebeste o que é que eu quero? E ela respondeu, sim, então e quanto tempo é que tu achas que precisas para fazer isso? E ela disse, meia hora, uma hora. Ok, então olha, eu vou pegar o e-mail que me enviaste, não existiu, por uma questão de nós não nos chatearmos, e vou lá acima, tratar de outros assuntos, daqui a uma hora estou cá em baixo. E quando cheguei, eu perguntei, posso entrar? Está tudo bem? Está no meu e-mail aquilo que eu preciso? E abri o e-mail e era exatamente aquilo que eu precisava, e disse, perfeito, percebeste claramente aquilo que eu queria. Muito bem. Portanto, e a pessoa, quando eu saí da empresa, ainda lhe perguntei se não queria ficar com o meu lugar, eu depois tive uma outra oportunidade de carreira e decidi sair. Lá está a tal retenção de talento. Não estou a dizer que seja propriamente um talento, mas a retenção das pessoas na empresa, eu decidi sair para outro projeto que achava mais interessante e na altura questionei se ela não queria ficar lá no meu lugar e ela disse que não tinha perfil de liderança, não tinha as minhas capacidades, ela seria sempre técnica, porque era ali onde ela se sentia confortável. Isso é curioso, porque também esta honestidade, esta transparência, este conhecimento da pessoa entender como é que quer gerir a sua carreira, porque hoje há 3 formas de olhar para a liderança, pelo menos, não é? Quando se estuda, porque quando se começou a tentar perceber os perfis das pessoas, a liderança, houve um psicólogo muito famoso, um dos pais, assim, da psicologia mais científica, William James, que dizia, espera aí, há pessoas que mudaram a história, vamos estudá-las, que é para perceber o que é que elas tinham de características. Mas hoje tu tens, e já te ouvi dizer isto, não é? Todos lideram, ninguém lidera e a autoliderança também é importante. Ou seja, temos muitas ideias, de facto, sobre liderança, sobre nós podermos influenciar. E nós estamos a chegar ao final e eu tenho muito interesse em saber, na tua perspectiva, como é que se constrói um líder? Bem, eu já tinha dito no início que, e atenção, não temos de estar todos de acordo com isto, que isto é outra coisa. É a tua perspectiva, a É tua a minha experiência. perspectiva, de experiência, não. É assim, existem pessoas que não têm traços de liderança, ponto. Não têm, não querem ter, nunca tiveram, não ambicionam ter. Ok. Nem todos somos iguais. Está fora do seu desejo Sim, não de quero. serem líderes. Como o exemplo Eu que às tu vezes também deste. gostava, eu gostava de não ser, porque trazia-me uma vida muito mais simplificada. O facto de tu às vezes também ambicionares, Ok. quereres resolver, queres ajudar. A liderança é uma coisa que se deseja.
que se deseja que dá muito trabalho, porque assumes um nível de responsabilidade, de autorresponsabilização sobre assuntos, enquanto se tiveres Sabes qual é a imagem que eu tenho na minha mente de todos os exemplos que tu estás a dar de liderança? É de que, na tua experiência e na tua visão, é de alguém que se põe à frente. certo, No sentido se de põe à frente, conduzir, de apanhar as balas, de... certo, mas sempre à frente no sentido de um trabalho em equipa e nunca Certo. não. Não, Posso não é dizer, um trabalho a solo, mas que é não, alguém eu que posso toma a dizer que, dianteira. por exemplo, na última experiência que eu tive, era muito engraçado porque nós, quando tínhamos viagens para fora, a sala mais bem equipada, a sala mais confortável que havia, era a minha e dos meus colaboradores. Era a sala que tinha sempre muito trabalho, mas era a sala também que tinha sempre cafés, biscoitos, um sofá, sítios para estar Porque vocês descontraído. estavam deslocados. Para além de estar deslocados, tínhamos muito trabalho e um foco de tensão e de O picos que é que te de movia a estar, a ter a sala mais bem sala preparada? mais. Os melhores quartos eram para os colaboradores em geral, porque são aqueles que têm de fazer um esforço muito grande para que aquilo corra bem. E, portanto, eu tenho de os tratar muito bem, porque o nível de cansaço, o nível de stress naquelas pessoas vai ser muito maior do que em todas as outras pessoas. Têm uma responsabilidade muito grande e por isso também têm de ser muito bem tratados no sentido de estarem muito confortáveis para que a coisa funcione. Ok. E eu vou só então para nós alinhavarmos, porque escapou aqui a pergunta que é como é que se, que não pode sair daqui sem nos dizer como é que se constrói um líder então. Bem, o líder, como eu te estava a dizer, e volto atrás um bocadinho, tem características que são inatas. Existem pessoas que têm tendências de liderança e isso, quando te fazes um estudo sociológico, tu percebes logo isso nas várias dimensões. Há pessoas que naturalmente lideram, há pessoas que se constroem, mas se não tiver ali uma característica inata, é muito difícil teres uma liderança. Pois a liderança constrói-se com o tempo, com a experiência e com o conhecimento. E com uma sensatez e humildade também muito grande, que às vezes falha um bocadinho nas organizações. Portanto, a experiência também te ajuda depois a ver. E a consciência, desculpa, esqueci-me da parte da consciência. A própria pessoa ter uma autoconsciência Ok. de que Saber quem é quem é. e o que faz e o que tem impacto nos outros. Exatamente, esse é o fundamental, porque se Certo. nós tivermos, existem bons líderes, mas depois não têm autoconsciência de que aquela ação teve um efeito negativo na organização e nos colaboradores, não podemos dar esse como um bom líder. Agora, existem sempre momentos em que o líder também não tem de acertar tudo, também Ok. não está bem. Mas um líder constrói-se. Tem uma parte inata, que ou tens ou não tens. Podemos forçar, mas é a mesma palavra em esforço. Um líder, quando está em esforço, não é natural. Vamos ter que marcar no futuro, se não for um programa, uma conversa para irmos a esta do inato versus construído, mas eu sei que tu não me dás mais tempo, porque tu tens que ir lá para fora mudar o mundo. Tenho de fazer a pergunta da praxe, que num tópico como este é incontornável. Conselhos é que tu dás a quem está a escutar e é líder ou ambiciona ser líder? Bem, para já disseste uma coisa que é fundamental. A quem está a escutar, o líder tem de escutar. Ok, justo. Tem de saber ouvir, porque aprendes muito. Um líder tem de saber ouvir. Tem de conhecer as pessoas da organização. Tem de estar focado nisso. Não dá para estar disperso. Se queres liderar, independentemente da função onde tu estás, tu tens de conhecer as pessoas que estão contigo. E depois de as conheceres, tens de querer o melhor para elas e o melhor para a organização. Porque o melhor para elas é o melhor para a organização. E a partir daí tens de montar uma estratégia que não é fácil, porque significa que tu montas uma estratégia, montar até é fácil, mantê-la é que é difícil. Porque as pessoas, os seres humanos são assim, não é? À medida que vão tendo, querem mais e querem mais. E, portanto, Voltamos à sustentabilidade, à não é? sustentabilidade. Portanto, tem de haver uma estratégia que diga eu consigo manter esta estratégia de uma forma coerente, agradável e sempre em crescente. Para que as pessoas se sintam bem. Porque o trabalho, nós passamos mais de metade do nosso tempo no trabalho, não é? Hoje em dia falamos muito das questões do burnout, não é? Da exaustão. E às vezes andamos a passar tangentes, não é? Porque andamos a oferecer pacotes de bem-estar e às vezes o trabalho que funciona. estamos a propor per si quebra as pessoas. Sim, as empresas têm muita dificuldade porque assim,
há bocado estava a dizer, existe muita questão sobre teorias, Yeah. que são sempre importantes. Mas depois o importante é colocá-las em prática. E as empresas não têm essa dimensão de as colocar em prática. Certo. Passam muito pela teoria e por aquilo que parece ser, mas na prática não é. Não existe. Olha, um dia podemos fazer aí, abrimos aí um negócio de fazer uma avaliação às empresas sobre na teoria, porque é bom para as empresas. As empresas podem Só capitalizar com estudos de caso. só com estudos de caso, anónimos, mas as empresas podiam rentabilizar muito mais o negócio se percebessem as pessoas. Claro, as pessoas não são fáceis de perceber. Ok. O que é que está lá naquela... O que é que está lá? Porque hoje vendo muito, desculpa, é irresistível. Eu sei que precisamos de concluir, mas para mim é irresistível. É o meu evangelho nesta jornada, que é nós chamamos muitas vezes pessoas de fora, consultores e todos os que nós quisermos, psicólogos, o que quer que seja, para nos trazerem uma resposta miraculosa. Não E há resposta. dentro de casa, se nós entendermos bem o que é que está dentro da nossa casa. E uma das coisas que eu gostei na conversa de hoje foi que nós não ficamos nas coisas abstratas só, mas colocamos muita ênfase no prático e no real. A teoria é muito útil, não me levem a mal todos aqueles que acham que, porque de facto, estudando as teorias, estudando os vários casos, é importante porque dão-nos pistas. Nós não podemos depois achar que aquilo se aplica ipsis verbis na minha organização. Não é, porque agora íamos para outra conversa, que é a teoria leva à prática e a prática transforma a teoria. É isso uma mesmo. dialética que está aqui. Tem de não é? haver uma estratégia que é comum, Yeah. que é progressiva e que todos têm um papel ativo no sentido de atingir este objetivo. E um dos objetivos, não nos podemos esquecer que a sustentabilidade das pessoas, mas a sustentabilidade da empresa é muito importante e às vezes estas duas realidades chocam Yeah. entre si. Eu quero ter as melhores pessoas, as mais motivadas, as mais competentes, mas não tenho viabilidade financeira para isso. Eu quero dar boas condições, eu quero pagar excelentes vencimentos, sendo que o vencimento nem sempre É tudo, mas mas sim, mas hoje em dia importa muito. importa muito, porque o custo de vida está muito caro e as pessoas já não estão naquela coisa de trabalhar só por trabalhar, não, eu quero trabalhar para ter um custo, para ter uma qualidade de vida que o trabalho me possa permitir, não é? Mas depois também quero o bem-estar, mas não podemos pensar, e vou lançar uma provocação, que eu gosto de lançar as provocações, a questão da felicidade no trabalho. Ainda ontem eu estava a falar com alguém sobre a questão da felicidade no trabalho, que é, e agora vamos ter aqui alguma polémica, que é, eu percebo o conceito, eu só não sei se a felicidade no trabalho é o conceito mais correto. Concordo. Quer dizer, eu tenho de estar bem no trabalho. Eu tenho de me sentir bem no trabalho. Eu tenho de estar motivado, tenho de ter condições. Por isso é que eu fico lá. Senão, hoje em dia, eu vou sair. O trabalho não tem de me fazer feliz. Para já, a felicidade em si, como nós sabemos, Eu penso é que não existe. podemos Existe um conceito. estar a convocar para nós, na organização, uma responsabilidade Que é pessoal. e que não podemos não ser capazes de facto, Obviamente. atingir. É que depois estou a colocar uma coisa que é muito ambiciosa. Hoje é. E atenção, eu louvo todas as pessoas que estudam a questão da felicidade. Agora, fazer disso e fazer do trabalho um motor matriz que me promove a felicidade, isso eu acho que é um erro e estamos a iludir. Não há empresas Eu acho que às promovam vezes a minha felicidade. precisamos de entender, agarramos-nos à semântica como se ela fosse resolver tudo, mas precisamos de entender realmente o significado, o que é que tu queres dizer quando tu estás a trazer isto, o que é que tu estás à procura estrategicamente, como tu falavas, de trazer à tua organização, porque a história das pessoas não começou agora e as organizações precisam de ser sensíveis a isso, não é? Que, vamos fazer, as organizações funcionam muito em saltos, não é? Transições, eureka, agora é que é. Mas Eu vou dar um exemplo muito engraçado. Hoje em dia as pessoas acham que bem, felicidade no trabalho, então vamos colocar uma máquina, como é que chama? Matraquilhos. Matraquilhos na empresa. Quem raio é que se lembra de pôr matraquilhos na empresa? Tu vais jogar? Não. Um E se Google for jogar, Plex. se for jogar, não estás descontraído. Até porque as pessoas estarão de olho em ti. Para além que matraquilhos fazem imenso barulho. Portanto, se tu jogares matraquilhos, mais ninguém na empresa pode trabalhar.
E se estás a jogar matraquilho, se calhar vais lá para fora fazer outras coisas. Ou seja, as empresas depois passam muito por esta questão do eu vou proporcionar momentos bons aos colaboradores, mas não são pensados. São os Não são tangentes ao pensados. problema real. Há muitos anos eu fui, uma das minhas empresas, a casa-mãe era na Holanda, e eu fui lá, foi a primeira vez que fui à Holanda, perdi-me logo, portanto o dia começou, a noite começou bem e o dia também começou bem, mas começámos a reunião muito, muito cedo, muito, muito cedo. Uh, sim, com ótimas condições nas empresas, quando digo ótimas, eram ótimas mesmo. Chegou a hora de almoço, sempre com tudo, cafés, bolachas, biscoitos, tudo. Chegou a hora de almoço e entrou assim um tabuleiro de coisas maravilhosas, sandochas, maravilhosas, tudo o que tu achas que podes comer assim muito. E eu pensei, já percebi que não vai haver almoço. O almoço é isto. Todos bem dispostos, tudo a dar contributos, tudo. E às 3 da tarde, todos fecharam e disseram, bem, agora cada um vai à sua vida, divirtam-se, vamos ali abaixo beber um copo e depois vão para casa. As nossas empresas não estão preparadas para isto. Porque acham que aqui, com o trabalho das 9 às 6, eu tenho de estar às 9 e eu tenho de ser às 6. Porque senão não estou a cumprir com os mínimos. Nenhuma pessoa pode ser feliz, utilizando o conceito que hoje em dia está na moda, achando que estou a cumprir das 9 às 6 e não tenho a minha parte pessoal, a minha parte familiar e mesmo a minha parte organizacional. Quem trabalha das 9 às 6 não quer dizer que produza mais do que uma pessoa que chega às 10, às 4 da tarde, ou vai beber um café, ou vai fazer lá alguma coisa. 3. Eu tenho objetivos, deem-me lá os objetivos, o que é que eu tenho de fazer e depois vão avaliar. Sim, tem, se quiser ficar em casa também, porque é que eu não posso ficar em casa? Posso. Não posso ficar em casa, se calhar, o tempo todo, porque não é essa a política da empresa, não é? A empresa também tem uma estratégia, tem uma política. Mas não é por eu picar às 9 da manhã e sair às 6 da tarde que eu vou dar mais à empresa, que a empresa vai ganhar mais, pelo contrário. E aqui voltamos atrás à ideia daquilo que é universal versus o que depois pode ser adaptado. Tem de haver um estudo relativamente à empresa. Àquela realidade. Àquela realidade. Ok. Aquele líder é para aquela empresa. Nem todos os líderes são para aquela empresa. E Tem de haver com a cultura da empresa. Não é? Não podíamos terminar da melhor forma, porque não combinamos isto. Se calhar tu nem sabes o quão importante é para mim, porque talvez não tenhamos falado assim tanto deste aspecto específico. Sim, ela não me preparou. Nunca, não. Mas a questão da realidade, de o que é para mim, para a minha realidade, acho que é uma mensagem que tu trazes no fim e que eu deixo como nota de despedida, agradecendo o teu tempo e esta conversa, e nós. Obrigada pelo convite e desejo muito boa sorte. E até à próxima.